Aulas espirituais. 18 de junho de 2018. Eu lembro que já estava em sala de aula há algum tempo, teve uma aula antes, e depois foi a de Caio Bueno, um nome fictício. Semelhanças aqui com realidade são 100% coincidências. A aula anterior foi de uma mulher, onde ela deu aula sobre o corpo humano e bioenergias, algo assim, não me lembro bem dos detalhes desta aula ou palestra, porém era algo do tipo. Logo depois veio o Caio Bueno, e na minha percepção senti que havia aproximadamente umas 20 pessoas, por aí, na palestra do Caio Bueno. Inclusive lembro que foi dada em 2 momentos, metade do tempo ele discursou sozinho, e durou aproximadamente 30 minutos, na minha percepção de tempo. Depois ele deu um pequeno intervalo e abriu para todo mundo fazer perguntas e para termos um bate-papo mais descontraído, onde os outros apresentavam seus estudos também, e até o Caio Bueno fazia perguntas para as pessoas, porém ele meio que guiava esse debate que teve na segunda parte. Aparentemente todos fizeram uma roda, um círculo com as cadeiras. Claro que abro a possibilidade de ter sido tudo um sonho e não projeção, sempre duvido de mim mesmo e das projeções que tenho, e gosto de confirmar com outras pessoas. Pois então, o Caio Bueno deu uma longa palestra que deve ter durado uns 30 minutos ou mais, e houve então um breve intervalo, e logo depois seria mais 30 minutos, por aí, de perguntas e um debate entre os participantes, de modo que todos pudessem falar, embora ele mesmo viu e disse que talvez não daria tempo para todos falarem, mas ele ia se esforçar para encaixar as perguntas de todos. Nesse momento meu irmão começou a acordar para ir para a aula dele que é de manhã. Ele coloca o despertador às 5h45, então eu fiquei num estado muito propício que eu ia e vinha da palestra, acordando e voltando. Acho que foi inclusive tudo muito arquitetado pelos mentores, pois os barulhos que ele fazia arrumando me faziam acordar um pouco e já voltar a dormir imediatamente e voltar para lá, mas a cada acordadinha eu lembrava mais detalhes. Nesse vai e vem eu perdi muitas perguntas do pessoal, inclusive lembro de um brasileiro que tinha morado 1 ano na Suécia, fazendo perguntas de umas coisas matemáticas, que não lembro bem. Então veio a parte que uma mulher foi questionar o Caio Bueno, e fez a seguinte pergunta: por que você fica aqui dando essa palestra para um monte de gente estudada, todos com boas condições ou que estudaram em boas universidades, em vez de dar palestra para as pessoas pobres, necessitadas, para os mendigos de rua, para as pessoas do umbral que estão sofrendo? Caio Bueno ia responder, mas como eu não tinha participado da discussão ainda, eu levantei a mão e me levantei e pedi para responder e debater isso, e o Caio Bueno consentiu, então eu falei: eu acredito que seja porque essas pessoas não teriam a capacidade de compreensão dos assuntos complexos aqui tratados nessa aula, e para essas pessoas seria melhor. E antes que eu terminasse de falar, ela me cortou e continuou: mas Jesus discursava para todos, para os pobres e doentes também. Então eu falei: você poderia esperar eu terminar? Mas ela continuou e eu esperei calmamente, encostei atrás, na cadeira, busquei relaxar, respirei fundo, não sei como isso foi possível no astral. Depois que ela terminou com o discurso que o teor era esse Jesus e tudo, e ela se acalmou, eu continuei minha resposta. Então, eu concordo que essas pessoas necessitam de ajuda, mas acho que para o caso delas seria melhor o amparo, os cuidados, e no caso delas uma religião seria o mais ideal. No nível evolutivo delas acho que o que elas mais precisam é uma ajuda, uma mensagem de paz, e aqui nas palestras elas não iam entender estes assuntos avançados que Caio Bueno está abordando. Foi basicamente isso a resposta, não lembro com exatidão as palavras, mas essa foi a ideia. A maioria concordou. Caio Bueno, aprovando a resposta que dei também, me fez uma pergunta: você conhece sobre uma raça alienígena do norte, que fica ali ou foi descoberta mais ou menos na região da Sibéria, ou nunca ouviu falar? Então respondi: no norte? Não sei, seriam os Stalwhite? Não, são os Croarosh. Agora o nome exato do que ele falou não lembro mesmo, era algo assim. Caio continuou: é que estou pesquisando sobre eles. Mas obrigado, pode se sentar. Eu estava de pé desde que levantei para participar ativamente do debate. Então nesse momento me sentei. Então continuaram a sessão de perguntas, mais pessoas debatendo diversos assuntos. Eu acordei e voltei algumas vezes com meu irmão fazendo barulho ativamente no quarto.
Lembro que no final, ao encerrar, todos começaram a sumir e ir embora. Caio Bueno ficou falando com um ou outro que ia até ele cumprimentar, depois foi andando, e eu fui atrás dele para perguntar alguma coisa e falar com ele, mas antes que eu pudesse ele desapareceu na minha frente. Do nada, instantaneamente, simplesmente sumiu. Então eu fiquei analisando o lugar em que eu estava, que era um corredor. Lembro que vi o que acredito ser um muro de tijolos pouco à frente por uma janela, e vi que já estava praticamente sozinho lá, todos indo embora. Aí decidi ir também e acordei, por volta das 6h40. Esse é o relato completo de tudo que me lembro com a maior precisão possível. Detalhes pertinentes: no dia anterior assisti ao vivo Caio Bueno na Rádio Reprix, semelhanças com a realidade são coincidências. Conversei com o pessoal no chat sobre o evento físico em São Paulo que ia ter com o Caio Bueno e que provavelmente eu não iria, devido à dificuldade de viajar daqui de Goiânia para lá. Será que isso influenciou eu ir até a palestra do Caio Bueno no Astral? Ou ainda faz tudo poder ter sido um sonho apenas? Acredito que não, pois estava bem lúcido, mas não sei.